Ora, boa tarde a todos. Obrigado, Sra. Professora Cristina Queiroz. Eu cumprimento especialmente o meu amigo, o professor Jorge Bacelar Gouveia, e agradeço por se ter lembrado de mim para estar aqui presente. Eu volto sempre com gosto ao campus de Campo Lide. Eu acompanhei o crescimento deste, embora sem nenhuma ligação institucional, até ao dia que integrei o CEDIS, sem nenhuma ligação institucional, acompanhei o crescimento deste campus. O meu irmão Pedro estudava aqui ao lado na Faculdade de Economia quando eu estava no estágio de advocacia, e às vezes depois das oficiosas vinha ter com ele, portanto, no tempo em que esta zona aqui ainda era um descampado. Quanto ao motivo que me traz aqui hoje, comemorar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é com gosto que o faço, e eu vou ser mais breve que as minhas colegas de painel, até porque o tema foi sendo esgotado com as intervenções anteriores, mas dentro da medida do possível vou dar algum contributo. Esta declaração, como a professora Anabela Costa Leão já explicou, e como eu também ouvi aqui hoje de manhã nas palavras do professor Zenha Martins, surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial, e foi exatamente a ideia de dotar a nova ordem mundial de uma declaração de direitos, um fenómeno de internacionalização da atitude que foi assumida pelos vários Estados depois das revoluções, quer os Estados Unidos, quer a França, quer os próprios ingleses com o seu Bill of Rights, e a Rússia no fim da monarquia também com a Declaração dos Direitos do Povo Explorado e Trabalhador. As Nações Unidas quiseram dotar a nova ordem internacional que se propunham construir no pós-guerra de uma declaração de direitos. Começa por falar nesta declaração de direitos. Há dois aspectos preliminares. Falar da declaração de direitos implica tentar-se perceber que tipo de fonte de direito é esta, e depois falar em direitos culturais a propósito da Declaração Universal. Importa também saber o que é cultura. Eu sei que a professora Anabela Costa Leão falou, e, enfim, palavras que eu subscrevo, mas nestes assuntos tenho sempre a preocupação de delimitar o conceito de cultura, uma vez que eu ouço com preocupação pessoas com responsabilidades na Universidade Portuguesa defenderem que definir cultura é, por definição, uma impossibilidade cultural. E nestas coisas, como dizia o Kant, quem não sabe o que busca não identifica o que encontra. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a meu ver, é uma resolução, como todos sabemos, é uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu já vi várias explicações, entre as quais de ser interpretação autêntica da Carta. Eu tenho a concepção que obriga, porque são princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas, e, portanto, as fontes de direito que nós encontramos no artigo 38 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça prevê essa fonte de princípios de direito reconhecidos pelas nações civilizadas, que numa primeira fase se referiam a princípios de direito interno, mas atualmente a sociedade internacional tem construído a sua ordem, os seus princípios, e tem passado a escrito, e, portanto, a meu ver, obriga nesses termos. O conceito de cultura, o que é cultura, foi dito aqui pela professora Anabela Leão, e eu subscrevo. A cultura comporta dois sentidos. A cultura em sentido antropológico, que diz respeito
ao modo de uma sociedade viver, portanto, dos seus elementos se relacionarem, comporta comportamentos, saberes, crenças, idioma, confere identidade a um povo. O outro sentido de cultura é a cultura em sentido humanista, portanto, é o conjunto de atividades de caráter intelectual que tem o seu centro na arte e na ciência e que busca, respectivamente, nestes dois campos, a beleza e a verdade. Neste conceito da cultura em sentido humanista, eu incluo também a educação. Pronto, isto para afastar algumas concepções, especialmente defendidas no continente americano, que a educação não integra o núcleo duro da cultura integra, porque a cultura, em sentido humanista, é um processo que comporta a criação, investigação científica, criação artística, comporta a sua transmissão através da educação e do ensino, e o correlato da transmissão é a possibilidade de aprender. A educação integra a cultura em sentido humanista, integra o seu núcleo duro, e isso é visível desde logo, quando os alemães começaram a falar, na época do romantismo, começaram a falar no Kulturstadt, com Humboldt. Humboldt associou a investigação científica à transmissão de conhecimento. Portanto, o modelo humboldtiano de universidade de que falamos hoje, e que é o paradigma do Ocidente, tem na gênese esta associação investigação científica, transmissão da cultura. Depois, por outro lado, os autores materiais, quer das declarações de direitos, assim como o legislador constituinte dos vários Estados, associou sempre a estas duas dimensões, a criação cultural e o ensino. Aliás, considerando sempre a criação cultural como pressuposto do ensino. Segundo uma expressão que eu gosto bastante, se a cultura é um modo de ser, a educação é um modo de aprender a ser. Há aqui uma relação de causa e efeito. E isto para me centrar na identificação dos direitos culturais na Declaração Universal, nós encontramos o artigo 26, que consagra vários direitos no âmbito da educação, portanto, desde logo o direito de ensinar, de aprender, dos pais escolherem a escola para os filhos, do direito à gratuitidade do ensino primário, de aceder aos mais elevados graus de ensino. E fala isto no artigo 26 e no artigo 27 fala-nos de alguns aspectos da criação cultural, portanto, da propriedade intelectual, fruição cultural e participação na vida cultural. O facto da Declaração Universal se centrar sobre estes direitos e, portanto, omitir direitos relacionados com a diversidade cultural, portanto, de que falou aqui a professora Soraya, e que leva muita doutrina à cisão entre a educação e cultura. Essa questão é, a meu ver, meramente conjuntural. A Carta das Nações Unidas foi aprovada numa determinada conjuntura histórica e a Carta das Nações Unidas, sim, e também de 45 e também a Declaração em 48, foram ambas aprovadas numa determinada conjuntura histórica e a Declaração Universal está, digamos que é o correlato subjetivo dos objetivos de desenvolvimento económico, social e cultural
consagrados nos artigos 55 e 56 da Carta das Nações Unidas. Portanto, os direitos que estão intimamente relacionados com o desenvolvimento, e estávamos a falar numa época de abandono dos impérios, de descolonização, era a elevação do nível cultural, portanto, desde logo escolar, das populações dos Estados recém-chegados à independência. Portanto, daí que a Declaração, em 48, tenha focado nestes dois aspectos: educação, artigo 26, e criação científica, artigo 27. Contudo, a cultura, em sentido antropológico, portanto, a diversidade cultural, voltou a merecer a atenção das Nações Unidas, ou começou a merecer expressamente a atenção das Nações Unidas logo na década de 60, através dos trabalhos da Comissão de Direito Internacional, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 66, agora comecei. O Pacto Internacional de 66 começa logo por associar o desenvolvimento económico, social e cultural à autodeterminação dos povos. Portanto, a autodeterminação comporta também a possibilidade de um povo decidir do seu desenvolvimento económico, social e cultural. No artigo 27 fala no direito das minorias étnicas, religiosas e linguísticas. Isto tendo em conta que se estava a falar em descolonização, mas especialmente o continente americano, os povos do continente americano, os povos indígenas, viviam em estados independentes, mas não como no âmbito de uma soberania nativa, soberania declarada por descendentes de imigrantes europeus. E, portanto, começava a surgir este problema. Assim, em África se punha o problema das soberanias nativas, dos indígenas chegarem à independência. No continente americano punha-se o problema da independência da autonomia, dos direitos dos povos indígenas que viviam nos estados do continente americano, embora não integrados nas sociedades. Mas o Pacto de 66 voltou também aos direitos no âmbito da educação, portanto, consagra a liberdade de aprender e de ensinar, a liberdade dos pais escolherem a escola para os filhos. A grande inovação, podemos dizer, foi em 66, mas também em 66, mas no Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Portanto, é sabido, porque os dois pactos, em 66, a Comissão de Direito Internacional viu-se na iminência de preparar dois documentos autónomos para facilitar a ratificação do Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais pelos Estados do Bloco Leste, que tinham algumas reticências em ratificar direitos civis e políticos. E este Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e enfim, por força de ser produto da mesma conjuntura histórica, aborda a questão cultural de igual modo como uma componente do direito de cada povo à autodeterminação. No âmbito dos direitos subjetivos, dos direitos subjetivos necessários ou direitos subjetivos reconhecidos no âmbito deste direito, portanto necessários para assegurar a dignidade humana a todas as pessoas do globo,
Num conjunto de deveres, este Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais fala num conjunto de deveres para os Estados de proporcionarem educação primária a título gratuito aos seus cidadãos e às restantes pessoas que habitam no Estado, portanto, isto no artigo 6º, a generalizar a educação secundária, portanto, não só abrir as oportunidades, aumentar as oportunidades para as pessoas acederem à educação, ao ensino secundário, mas também o dever de estabelecer progressivamente a gratuitidade do ensino secundário e, por último, permitir que cada um, no âmbito das suas capacidades pessoais, possa aceder aos mais altos graus de ensino. Estes deveres para o Estado são também acompanhados de alguns direitos, que aqui parecem ser direitos puros de liberdade, embora estejam no Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a possibilidade dos pais escolherem o ensino para os filhos, a liberdade de criação de escolas privadas, são direitos de liberdade que integram este Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. No âmbito da fruição cultural, o Pacto reconhece alguns direitos, também participação na vida e desfruto do processo científico, e o direito à investigação científica e os direitos de propriedade intelectual. Porque isto hoje em dia está um pouco a cair em desuso, parece que só os artistas é que têm direito à propriedade intelectual, os cientistas parece que têm um dever de partilhar tudo com a comunidade. Está bem, é verdade, e a partilha com a comunidade só contribui para o progresso, mas os cientistas também têm vida própria e têm família, e vejo com preocupação que estamos a arrepiar caminho a este Pacto de 66, quando os cientistas são esquecidos, quando vejo legislação internacional, ainda agora se fala de uma diretiva europeia, a propósito de uma diretiva europeia, a propósito da proteção dos músicos. Então está bem, e os criadores de direito continuam a produzir e a ver os livros fotocopiados e pirateados por todo o lado. Esta atividade das Nações Unidas, pronto, eu sei que tenho o cronómetro a disparar, mais minuto, menos minuto. As Nações Unidas comportam uma agência especializada, que é a Unesco, para a Educação, Ciência e Cultura. Portanto, tem tido uma atividade intensa em vários domínios, a investigação científica, com vários diplomas sobre a proteção da pessoa humana contra a experimentação científica. Também alguns textos normativos no âmbito da educação, luta contra a discriminação da educação e reconhecimento internacional de títulos académicos. A Unesco inovou num aspecto que não ficou previsto na Declaração Universal de 48, foi a proteção do património cultural. Portanto, começaram por ser as convenções para a proteção dos bens culturais em caso de conflito armado, transferência de objetos culturais. Ainda hoje, antes de vir para aqui, vi num jornal, que é o Público, a reivindicação dos Estados africanos do património, um artigo acerca da reivindicação dos Estados africanos do património que as potências coloniais trouxeram da África para o hemisfério norte. Portanto, no âmbito desta convenção da Unesco de 70, e a Unesco passou também disto para a proteção do património imaterial, isto já no século XXI, 2003. A Unesco também tem tido uma ação importante, portanto, num aspecto que a professora Anabela Leão já desenvolveu bastante, que é a proteção da diversidade cultural. Existe e a professora Soraya também, uma convenção de 2005. Portanto, isto
tentar aqui transmitir um pouco a ideia do ordenamento internacional em matéria de direitos culturais. Isto, como em todos os aspectos, os direitos terão maior ou menor eficácia consoante o tipo de desenvolvimento da sociedade. Se no Ocidente podemos falar em direitos de liberdade de aprender, de ensinar, investigação científica, olhamos para os direitos sociais como um complemento dos direitos de liberdade. No terceiro mundo, os direitos sociais serão um pressuposto do direito de liberdade. Não vale a pena dizer que invocar a Declaração Universal e a liberdade dos pais escolherem o tipo de ensino para os filhos em crianças que, usando uma expressão do fundador desta faculdade, o professor Diogo Freitas do Amaral, crianças que na vida só conhecem pó e pedras, falar-lhes na possibilidade dos pais escolherem o grau de ensino. Portanto, nos Estados em vias de desenvolvimento, os direitos sociais são eles próprios um pressuposto para o gozo dos direitos de liberdade. E isto, fechando um pouco os sistemas políticos, tivemos também no Ocidente tivemos esta ideia, a solidariedade, os direitos sociais são um complemento da liberdade. Nos Estados em vias de desenvolvimento são um pressuposto e pronto, para fecharmos este elenco dos sistemas políticos, no Bloco de Leste os direitos sociais ofuscaram a própria liberdade das pessoas. É sabido que os Estados de Leste proporcionavam níveis culturais elevados sem liberdade de aprender e de ensinar. Pronto, e era esta a mensagem que eu queria transmitir aqui hoje. Muito obrigado pela atenção a todos.